Olá, boa noite! Você que está vendo agora, provavelmente você está vendo a gravação dessa live, tanto onde que você esteja vendo, no Instagram, no YouTube, Facebook ou até no podcast. Hoje aqui, eu e a Jaque, nós vamos te ajudar a se livrar da ansiedade que afeta tanto, está afetando tanto a autoestima e a autoconfiança das pessoas durante a quarentena, tá bom? Esse é o tema da nossa live de hoje. Já vou fixar aqui a mensagem para o pessoal que vai entrar, que vai chegar. Aí, a Jaque já entrou aqui já vou convidar ela. Deixa eu ver onde que convida. Deixa eu lembrar onde convida, que mudou os botões aqui, hein? Aqui, acho que é. Aqui, achei. De enviar a solicitação aí para você. Oi, oi, oi! Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Boa noite, como você tá? Boa noite, eu tô bem, e você? Tudo ótimo também. Quanto tempo que a gente não se fala, hein? Muito tempo. Muito tempo, cara. Verdade, E nem se vê também, né? como é que é? A gente nem se vê também, faz muito tempo. Ah, sim, não, isso aí já é comum, né? Principalmente agora em quarentena. Mas é que Exatamente. a gente se conhecia desde aquela época que eu atendia esportiva, que eu ia aí na cidade. Não sei se você está em Guará Verdade. ainda, ia lá Sim, atender. tô, Tá, que tô legal. aqui. Então, por isso que eu falei que faz até mais tempo do que simplesmente a gente se falar aqui por rede social, né? Sim, Jaque, faz muito tempo. primeira coisa que eu gostaria de dizer é muitíssimo obrigado, tá? Pelo seu aceite, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Sei que você tem a agenda aí apertada com seus pacientes em cidades diferentes e tudo, tem um online, mas acredito muito também que quando a gente faz um esforçozinho, né, para a gente conseguir colaborar, ajudar em um momento como esse que a gente está vivenciando, a gente não faz bem só para essas pessoas, não. A gente faz bem para nós mesmos, de alguma Exatamente. maneira. Né? Então, É, muitíssimo obrigado, tá, por ter aceito o convite e por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente para ajudar um pouco a minha audiência. E eu espero, lógico, contribuir um pouquinho para a sua audiência também. Você quer dizer alguma com coisa, certeza se vai. apresentar para o pessoal? Fica à vontade. Sim, imagina, eu que agradeço, né, Rafa, o convite. Você sabe aí que você é um profissional que eu admiro bastante, então eu fiquei muito feliz Obrigado. quando você me chamou. De fato, é muito corrido, né? Mas eu também acredito nisso. Que às vezes a gente tem a intenção, né, de passar um pouquinho de informação e ajudar, mas a gente acaba sendo mais beneficiado ainda, Com né? certeza. E, É, e esse momento agora a gente percebe muita gente passando sufoco, né? Com a pandemia e tudo mais. saúde mental. Uhum. Eu tinha muito medo, né? Eu falei assim, gente, eu vou formar, será que a área clínica vai dar certo? Será que eu vou ter procura? Guará, uma cidade pequena, já tem tanto psicólogo, agora já está difícil conciliar, mas de fato, né? São muitas pessoas precisando desse suporte que é muito importante. Essas crenças que a gente tem, às vezes, é muito pequeno para o potencial que a gente pode ter, né? Exatamente. A Uhum. gente pode nascer, a gente ainda está no estado de São Paulo, tem gente que nasce em estado que muitas vezes para o Brasil assim é visto como não relevante, mas isso depende totalmente da pessoa, né? Bom, mas enfim, falando já sobre quarentena, falando sobre a danada da ansiedade, que é o que podemos dizer aí, sei lá, a cada 10 pessoas, pelo menos umas 8, 9 estão rezando uns 10 Pai Nosso, Ave Maria, Com para certeza. tentar se livrar disso, né? Estão fazendo promessa, estão indo benzer, estão fazendo de tudo já, né? Então, É, essa questão como que tem uma você enxerga como que você enxerga, deixa eu acenar o pessoal que vai entrando aqui, como que você enxerga a pessoa em ela querer controlar a ansiedade? É algo que de fato é controlável ou é algo um pouco diferente do que a pessoa, ela às vezes consegue enxergar dessa situação que envolve quarentena, ansiedade e tudo? Entendi. Nossa, acho que eu nem me apresentei, né? Tem um pessoal entrando aí. Enfim, gente, boa noite, eu sou a Jaque, eu sou psicóloga clínica, né? Atualmente eu faço especialização em terapia cognitivo-comportamental, como o Rafa já disse em alguns Adorei. stories. Eu atendo presencial em São Joaquim da Barra, em Guará, né? E também sou professora voluntária aqui no Cursinho Popular de Que Guará, legal. onde eu dou aulas com ênfase em saúde mental. Que legal. Então, Rafa, normalmente as pessoas chegam, uma vez já recebi essa pergunta, né? Eu quero tirar a ansiedade.
né? Já na lata, assim. E não é tão simples, né? Não existe essa possibilidade de tirar a ansiedade, mas existe a possibilidade de conviver com ela. Uhum. Né? A ansiedade é uma emoção aí natural, uma reação que a gente tem fisiológica do corpo. Então, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo vai passar por um momento ansioso na vida. Né? A diferença é que algumas pessoas vão experimentar ela num grau mais elevado e outras pessoas vão conseguir conviver com isso muito bem. Uhum. E, às vezes, quando ela é experimentada em graus muito elevados, ela acaba se tornando um transtorno, né? E aí é difícil a pessoa manter uma qualidade de vida, né? E um bem-estar mais efetivo. Então, em alguns momentos, ela pode ser muito prejudicial. Porém, em outros momentos, ela pode ser muito benéfica para a gente, né? Que a Fale mais ansiedade é sobre aquela. isso. Sim, muitas pessoas estão agora no auge de demonizar a ansiedade, né? De Uhum. achar que ela é uma vilã, que ela é a pior coisa que aconteceu, mas não é bem assim. Ela Uhum. existe, né? Ela é uma emoção do nosso corpo porque ela tem alguma função. Uhum. Ela quer dizer alguma coisa pra gente, enfim. A ansiedade é de fato essa previsão de futuro, né? É uma reação que o meu corpo está ali em estado de alerta para poder se proteger. Então, assim, pensa, os nossos primitivos lá, como é que eles iam se preparar, né, para enfrentar os grandes predadores? Porque É, eles tinham já essa ameaça e essa previsão de futuro. Então, a ansiedade, ela tem sim o seu lado positivo, que é para a gente conseguir se proteger de eventuais perigos, né? Até mesmo é como um sinal de alerta para o corpo. sim. Eu sempre brinco, costumo brincar que para os meus pacientes que assim, toda emoção que a gente tem, ela é uma mensageira. Ela tá vindo entregar uma carta. Uhum. E aí tem gente que o que normalmente as pessoas fazem? Ela recebe aquela carta e acha que aquela carta, sei lá, é uma conta que ela fala, não vou pagar essa conta não. Aí É um deixa lá na boleto. caixinha do correio. Aí deixa lá. Aí passa Uhum. um mês de novo, vem outra carta, cobrando a mesma coisa. Passa outro mês, vem cobrando aquela carta, mais uma vez. Moral da história, a pessoa que não acolhe, né, a sua emoção, ela não quer aprender qual é a mensagem que está escrito ali, o que provavelmente essa pessoa está precisando aprender, né, com alguma situação, começar a talvez reeducar algum comportamento, às vezes a maneira como enxerga, a postura que tem diante de alguma situação, enfim. Quando a pessoa não está afim disso, as cartas se acumulam, começa a virar aquela bagunça na sua carta, na sua caixinha de correio lá. E como uma vez a minha psicóloga ela me disse, né? Não é nessa comparação da carta, ela fez uma comparação com lixo, mas ela disse, uma vez vai chegar uma hora que essa lata de lixo ela fica cheia. E aí, quanto mais coisas você joga lá dentro, mais coisas transborda para fora. Então você vai ser cobrado de uma maneira ou de outra a se deparar e melhorar em relação a alguma coisa ali que está precisando melhorar, né? Então, como que você enxerga essa questão do acolhimento, né? Tem muitas coisas que eu acredito que possam dificultar o acolhimento. Você poderia falar um Sim. pouquinho sobre isso, pessoal? É porque eu acho que esse compasso, né, do mundo que a gente está, em como as coisas estão acontecendo, pedem para a gente um pouco mais de rapidez, né? Pedem para Imediatismo. Uhum. estar acelerado aí a todo tempo, né? Então a ansiedade, além dela dar uma falsa sensação de controle, né? Você está ali, na verdade a ansiedade ela faz com que você tenha a sensação de estar perdendo o controle a todo momento. Você também não quer Verdade. aceitar acontecendo, porque está todo mundo indo num compasso rápido, porque você vai ter que parar. Uhum. Né? Então, assim, muitas vezes, é igual você falou, vai acumulando tanta coisa, não só a ansiedade como emoção, mas tantas outras emoções, que a gente não para de fato aceitar. Né? Que a gente vai passar por momentos onde existe fragilidade, mas que assim como a gente conseguiu ir aprendendo com o tempo, né, a experimentar as coisas de uma forma mais negativa, também é possível experimentar de uma forma mais positiva. Né? E eu Uhum. acho que saber acolher essas emoções e saber e conseguir parar para identificar o que de fato cada uma está querendo dizer e que cada uma está querendo representar já é um grande passo, é um ótimo início. Eu também acho, e eu não sei se em todos os casos, eu acredito que não, mas eu observo muito é, uma tendência, né, dessa resistência do acolhimento, porque de alguma maneira a pessoa, não sei se ela sabe ou se ela tem uma intuição, digamos assim, que se ela for se deparar com aquilo,
olhar no olho daquilo e começar a trabalhar aquilo ali, começar a entender, eu acho que a pessoa ela meio que sabe, ou meio que ela tem uma intuição, que para fazer isso ela vai ter que perder alguma coisa. Exatamente. Vai ter que abrir mão, né? Há um desapegar, né? Às vezes há um desapegar que a pessoa não quer desapegar. Pode ser de um orgulho, pode ser de alguma situação que a deixa confortável ou protegida, né? E, enfim, eu vejo no emagrecimento, muitas vezes as pessoas elas têm ansiedade de ter um resultado X com o corpo, e enfim, e para isso acontecer é importantíssimo, importantíssimo, é o que eu trabalho bastante, um nível mais assim, um pouco aprofundado, comportamental com os meus pacientes, ela checar e revisar, olhar cara a crachá na identidade dela, né? Nessa personalidade, porque o que ela está tendo de resultado é sempre reflexo do que ela está fazendo, mas o que ela faz é influenciado por quem ela é. E nesse quem ela é, tem apego, tem tendências, tem crenças, né? Crenças, eu acho que tem muita gente ouve falar sobre crença. Crença nada mais é do que, digamos assim, um comando, uma coisa que você acredita e você passa a viver aquilo ali sem perceber que você está sendo um ratinho de laboratório daquilo, sabe? Você vive aquilo Isso, sem perceber. as crenças, muitas crenças que são limitantes, né? Sim, sim. E aí, essas pessoas, para elas conseguirem emagrecer, muitas vezes elas precisam o quê? Abdicar ou encarar, às vezes, esse desapegar do que elas acreditam sobre elas, acreditam sobre a vida delas, sobre... ai, mas... Às vezes as pessoas elas têm tanto medo do que... se as pessoas elas vão aprovar, se as pessoas vão criticar. Ai, blogueirinha agora? Ai, não sei o que tem, ai, etc. Então, coloca em choque, né? Coloca em xeque muito. E isso a pessoa nem percebe a nível consciente, né? Porque você, melhor do que ninguém, sabe que a nossa mente ela esconde algumas coisas, né? Tem essa capacidade. Não, tá tudo certo, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório, aí você faz uma pergunta, não, porque eu não sinto isso, eu nunca passei por isso. E aí você vai ver que a raiz é muito mais profunda, né, do que aquilo que se apresenta de fato. Às vezes o comportamento tá dizendo o contrário do que ela fala. Só que ela não conhece, ela não percebe, porque isso é tudo a nível inconsciente, né, Jaque? E em pensamentos muito disfuncionais também, né? Distorcidos. Então, é igual você falou, para chegar e colocar tudo isso em xeque, saber que vai precisar enfrentar, né? Que vai precisar primeiro ser desconfortável para depois ter uma mudança, faz com que as pessoas tenham resistência também no processo de autoconhecimento, em buscar terapia, em conseguir ter alterações que elas vão conseguir enxergar. Uhum. Tem algumas linhas, né? Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu gosto e leio, né? Tem algumas linhas, né? Tem Freud, enfim. Eu me identifico muito com o Jung, né? Com o aluno dele, no caso lá. E tem algumas coisas que, às vezes, assim, eu fico pensando, não sei qual é a sua opinião, eu acho que é válido a gente falar que é a opinião do outro, porque pode agregar o pessoal aqui. Mas às vezes eu fico pensando que assim, esse processo, né, do medo de desapegar, medo de perder alguma coisa, de se proteger e etc. Eu acho que às vezes a pessoa tem meio que se fosse uma crença ou uma esperança de que, não, mas se eu esperar, não, mas se alguma situação favorecer, não, mas alguma coisa acontecer, talvez eu consiga aquilo, ou talvez eu consiga modificar isso com menor esforço, sem dor, sem desconforto. E se a gente fizesse uma breve observação da natureza, nem precisa olhar para a nossa vida, olha só a natureza, né? É difícil a gente enxergar, né, já que uma mudança sem desconforto, uma mudança sem dor. Você poderia falar um pouco sobre o que você pensa sobre isso? Uhum. É que assim, de fato, toda mudança, né, de comportamento, de pensamento, todo crescimento ele vai envolver dor. E é muito difícil para as pessoas conseguirem encarar e lidar com essa realidade, né? De passar pela dor para atingir o crescimento, para atingir uma evolução, para conseguir melhorar, né? Então, assim, elas vão naturalizando o pensar de uma forma mais pejorativa em relação a elas mesmas, em relação a como elas veem o mundo, né? Eu percebo muito que, principalmente em episódios muito depressivos, né? Que as pessoas acabam se sentindo confortáveis, né? Em estar naquele mesmo pensamento, em estar naquele mesmo comportamento, porque sabe que se for virar a chavinha, vai mexer em alguma coisa que está ali apegando e segurou aquilo e não quer soltar mais. Tem isso que você acabou de falar. Às vezes as pessoas, né? Eu já recebi assim, um paciente que me pergunta assim,
meio que sensibiliza o coração ao ouvir uma pergunta assim, né? Do tipo, nossa, eu percebo que eu tô sofrendo, né? Eu percebo que isso tá me machucando, mas por que que eu não consigo mudar? Por que que eu não consigo modificar? Por que que, por exemplo, uma ansiedade que me afeta tanto, eu percebo que se eu fizer algumas modificações, eu vou conseguir me sentir melhor, possivelmente. Possivelmente eu consiga começar a resgatar a minha autoestima, a minha confiança, mas eu não consigo, né? Por que que eu opto tanto pelo conforto, né? Eu acho que aí tem muita coisa do nosso DNA mesmo, que a gente está moldado a ficar na segurança do que a gente conhece. E uma vez, eu não sei se você já ouviu falar sobre o Tony Robbins. Acho que não. É um coach famoso aí no mundo, considerado o melhor, né? Enfim, mas isso aí é papo para outra coisa. E uma vez eu ouvi ele falando o seguinte: o que determina uma pessoa mudar ou não? Ele falou, é uma balança. De um lado da balança tem o prazer, do outro lado da balança tem a dor. Se a situação da pessoa, por mais que haja dor, nessa dor ela ainda encontre benefícios, ela ainda tem alguns prazeres, ela vai optar ainda por aquele prazer. O único momento que a pessoa ela vai virar essa chavinha, vai mudar assim, falar, não, agora não dá mais, agora eu mudo, etc. É quando ela percebe que os prazeres que ela tem não são suficientes para, digamos assim, cobrir a dor que ela tem. Exatamente. Eu pego muito isso, né, com os pacientes, porque eles chegam com uma visão tão certa, tão fechadinha, tão enraizada, e aí expõe uma situação que tem sofrimento. E aí uma simples listinha, qual que é a desvantagem e a vantagem de permanecer Legal, nisso, legal. né? E aí quando de fato a gente termina essa listinha e eles olham e se dão conta que a desvantagem é maior, né? Às vezes você percebe até o susto na expressão de alguém. Então, assim, cai a ficha que de fato, né? Por que que eu tô me permitindo ficar nessa situação, sendo que ela está sendo mais negativa do que positiva? Sim. Né? E assim, você percebe que é um exercício muito simples, até inclusive quem está assistindo pode, né, tentar fazer isso, de parar para analisar a situação. Né? Qual que é a Fazer uma vantagem listinha, que eu né? tenho? 2 colunas. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem que eu tenho em me manter nisso? Né? Mas aí quando percebe que a desvantagem é maior, ainda existe uma resistência. Porque pega aquilo que é vantajoso e ainda tenta ter uma lente de aumento muito maior, para tentar se manter naquele ciclo de manutenção. Uhum. E quem for fazer essa listinha, quem estiver assistindo depois da gravação ou ouvindo o podcast, eu recomendo fortemente que você não pare, tá? Nas 5 primeiras. Porque tem gente que vai encontrar, encontrei 1, 2, 3 e para. Essas óbvias aí, elas não vão provavelmente te despertar assim não, tá? As que despertam é aquelas que você pensa, vai fundo. Lá possivelmente para a 7ª, 8ª, 10ª, lá, ó, então persiste, tá? Vou fazer essa listinha aí, vai fundo para você trazer aquelas coisas que estão lá no fundo, às vezes você não está trazendo a nível Às vezes consciente, vai né? ser até um momento para a pessoa conseguir de fato parar para refletir, né? Sim. Porque nessa questão, igual eu falei anteriormente, né, de estar tudo tão acelerado, as pessoas não param para se olhar, vivendo no automático. Ô, Jaque, eu estava fazendo uma leitura sobre ansiedade, óbvio, esses dias, e eu percebi que há tipos de ansiedade diferentes. Tem como a pessoa ter uma noção de talvez qual é o tipo de ansiedade dela, ou isso é tarefa só de um psicólogo, psicóloga mesmo? Ela pode, assim, identificar alguns comportamentos que ela percebe que não estão adequados, né, ali, por exemplo. Os tipos de ansiedade já partem para os transtornos, como eu disse anteriormente. Né? Então, muitas pessoas não sabem, mas o TOC é um transtorno de ansiedade, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, são aquelas coisas muito repetitivas, né? De querer tudo muito organizado. E se isso, de fato, for uma coisa que esteja interferindo na qualidade, a pessoa pode identificar que é uma coisa que está disfuncional e aí ela pode procurar ajuda. Né? Porque sozinho, dificilmente, ela vai conseguir alterar esses comportamentos. Tem também a fobia social, né? Que é aquele medo da exposição. Então, se a pessoa percebe que está prejudicada, né? Quando precisa se expor, quando precisa falar com alguém, ela também pode olhar para isso como um sinal de alerta, que tem alguma coisa aí fora do lugar. Né? Tem o estresse pós-traumático. Essa fobia social, deixa eu só te interromper rapidinho. Essa fobia social, ela influencia muita gente em falhar em emagrecer, não influencia, não? Influencia. Por conta de... Eu fiquei pensando aqui, nossa, a pessoa, ela tá querendo, a nível consciente, não tá satisfeita, talvez, com o corpo, com a saúde, não sei.
ela quer emagrecer, só que aí quando ela vai, às vezes, observar que talvez a vida dela com as pessoas mude, e como isso vai ser acolhido pelas pessoas, talvez essa ansiedade desse receio e tudo mais, né? Do social, de como as pessoas vão aceitar. Ah, é blogueirinha, ah, agora é fitness, ah, agora não sei o que tem, ah, aquilo outro. E outro, a pessoa, ela trava nesse processo de ansiedade, não trava não? Sim, ela passa também por episódios, né, fóbicos. Às vezes não chega a ser de fato um transtorno, né, propriamente dito, mas ela vai experimentar momentos, né, onde ela tem esses episódios de Que fobia, assim. coisa, né? Faz muito sentido, né? Que Você coisa. percebe que é tudo muito ligado, né? O Uhum. ser humano é tipo aquele cubo mágico, né? Uma Uhum. hora vai ter que tentar decifrar. Você estava Tem também falando antes do outro lá, qual é o que você ia falar em seguida? tem o TEPT, tem o transtorno de estresse pós-traumático, que é assim um transtorno que muitas pessoas ainda não divulgam, né? Mas ele está aí presente de forma muito intensa. Está previsto para o pós-pandemia ser uma onda, né, de TEPT, Faz do sentido. estresse pós-traumático, que é quando você experimenta uma situação onde você passou por um trauma muito grande, um choque muito grande, e aí em momentos que você está sem fazer nada ou fazendo alguma coisa, vem tudo aquilo que você sentiu e tudo que você pensou no momento do trauma. Então você meio que revive aquilo, né? E tem dificuldade para conseguir lidar com a realidade e acha que a todo momento você vai passar por episódios parecidos com ele. Né? Que Então a coisa. pandemia. Por exemplo, esse daí em especial, eu creio que todos eles devem afetar organicamente assim, o corpo. Mas esse em especial, eu acredito que dê sintomas mais Sim. gritantes. Uma taquicardia, uma sudorese, alguma coisa assim, não? Ele, na verdade, as pessoas, né, a maioria das pessoas que tem o estresse pós-traumático relatam que é como se fosse uma sensação de morte, né, do quanto o batimento cardíaco aumenta, né, a boca fica seca, as mãos suando, Olha só. né, tem sudorese. Na verdade, a ansiedade, ela traz esses sintomas físicos também, mas no caso do estresse pós-traumático é experimentado num nível muito maior. Uhum. E olha, né? Ansiedade, igual você estava falando no início, o pessoal, né? É uma resposta adaptativa que foi excelente lá atrás, mas que hoje em dia, né? A gente pode ver os prejuízos que ela pode trazer, assim. Claro, como você disse, ela tem alguns benefícios, e tem mesmo. Mas esses prejuízos, é interessante observar que, tipo, como que uma resposta fisiológica de tipo de fugir ou lutar, de você ter alguma resposta, né? Antes era muito externo, né? As questões. Se a gente for olhar assim a nível de selva, por exemplo, era muito externo. Você ia pegar talvez uma fruta, alguma coisa ali, você via uma moita se mexendo, algum galho se quebrando, você já tomava uma reação e já saía correndo, por exemplo, ou subia em cima da árvore, não sei. Né? Então era tudo influenciado por coisas externas. E a gente criou esse alerta. Agora, hoje em dia, essas coisas normalmente elas são internas, né? Sim. As pessoas criam uma história, as pessoas criam uma condição, e essa condição é o gatilho para a pessoa, por exemplo, começar a ter essa reação. Eu já tive crise de ansiedade algumas vezes, mas eu lembro de uma especial que tipo eu falei, meu Deus, como que pode, né? Meu corpo, eu sabia que eu estava inalando oxigênio, mas eu inspirava e a sensação era que eu não vinha nenhum ar. Então eu comecei a me acalmar por saber que eu estava respirando. Falei, gente, eu estou respirando, não vou morrer por causa disso. Então deixa eu acalmar, mas a sensação... E é como se eu estivesse, talvez, ali, né, organicamente pensando, as reações que o cérebro estava desencadeando. Era tipo, cara, foge, pelo amor de Deus, senão você morre, né? Eu tô te parando de alerta, você precisa dar um jeito, senão você vai morrer. Sim, e é uma coisa interessante pra gente pensar, porque às vezes, né, algumas pessoas desinformadas, eu entendo, tá? Principalmente a geração anterior da nossa, olham a ansiedade assim e pensam que é uma questão meramente de historinha em quadrinhos dentro da cabeça da pessoa e a pessoa fica neurótica por causa daquilo. Mas não, isso traz reação fisiológica, né, orgânica. Seu coração começa a trabalhar diferente, seu intestino, sua pele e tantas outras coisas, né? O sistema cardiovascular como um todo. Então, de fato, né, aquela hashtag muito boa, né? Ansiedade não é frescura, pô. Chega a um nível de te impedir de exercer suas tarefas básicas, né? Como a ansiedade generalizada, que é a TAG. Aconteceu um evento que você experimentou, é mais um transtorno de ansiedade, né? Tá. Aconteceu
ter um evento e aí, a partir disso, que você teve sensações tão negativas, um desconforto e um medo muito grande, e aí você passa a enxergar que em tudo que você fizer, em tarefas básicas que você vai experimentar a mesma sensação. Então, E às vezes são são coisas nem são iguais, mas ela tem alguma coisa em similar, né? Que dá o gatilho, né, Jaque? Uhum. Então, assim, tudo vai tendo uma ligação e vai pro físico. Não tem como, é inevitável. Que Impede interessante. as pessoas de fazer as coisas, mas as respostas físicas também são muito graves. Precisa tratar. Com certeza. Deixa eu ver aqui o que a Jaque disse. Outra, uma chara sua, né? Já passei por isso, a ansiedade tomava conta de mim à noite e chegava a ter falta de ar e a pressão subir e ter que ir para o hospital tomar calmante. Sim, eu no caso não fui. Eu vou confessar para vocês que quando eu tive, foram 2 eventos. Foi durante o inverno, aqui não é tanto inverno, mas para mim foi inverno. E aí o que eu fiz, Jaque? Eu fui lá, liguei o chuveiro desligado e entrei na água. Choque térmico. Aquela água gelada, 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 gelada. Eu fiquei um tempo lá assim, até, digamos, esfriar o corpo, né? E passar o sintoma. Só que isso foi o quê? Foi apenas um band-aid que eu coloquei lá. Depois, quando eu comecei... Você estava desencadeando tudo isso. Exato. Depois, quando eu comecei a terapia, né? Que eu fui olhar para essas coisas com um olhar um pouco mais apurado. E como a gente... Antes de eu te perguntar algumas coisas mais específicas agora de ansiedade... Só aproveitando esse gancho, porque a gente estava falando antes sobre desapego, sobre passar por dor, por desconforto. Lá, Lanier, pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. E eu lembro, por exemplo, com a minha terapia, eu estava com a minha vida tão cheia, e isso é comum hoje em dia, do tipo, você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, começa a fazer outra, e outra, e outra. Pessoas que têm 2, 3 trabalhos, essas coisas assim, por exemplo, tem as tarefas de casa ainda, enfim... eu estava tão cheio de coisas, né, que isso começou a me dar ansiedade. Porque eu não descansava a minha cabeça. O único momento que eu descansava era o momento em que eu meditava, para ser bem sincero com você. Era só aquele momento, que era 5, 10, 15 minutos por dia. Só. Porque o restante eu ficava pensando. Ai, meu Deus, era na época que eu estava ainda fazendo doutorado. Ai, meu Deus, o doutorado. Ai, meu Deus, a clínica. Aí eu quero crescer a clínica, eu quero não sei o que tem. Aí tinha os projetos online também. E tinha a vida pessoal. E tinha a família que eu não estava visitando tanto, que eu estava morando em Ribeirão nessa época. E, nossa, isso começou assim, me consumir demais. E durante a terapia, por exemplo, para você ter ideia, foi na terapia, onde eu tomei a coragem de abandonar o doutorado, de começar a limpar a minha vida. Falar, eu preciso alinhar o mastro, cara. Eu preciso colocar para a direção que eu quero. Tem um livro, tá, gente, para quem está passando por isso, acredito que vai somar muito na sua vida também, como somou na minha, chama Essencialismo. Tá? É uma abordagem para você entender o que é essencial para você. Né? O que é essencial, aquilo que, tipo, literalmente você quer viver por aquilo ali. E se você não conseguir, se você não caminhar para um sentido disso, né, já que você vai ficar cheio dessa bagunça, você não vai viver, você vai sobreviver, você vai lutar contra você mesmo e vai ter aquela sensação que você afunda, sobe, pega um pouquinho de ar, afunda, sobe, pega um pouco de ar, assim pro resto da vida. E não é vida, né? Convenhamos. Não é. Exatamente. Você disse, né? Viver, não é viver. Tem até uma frase que fala, né? Escolha o tipo de vida que você quer ter e diga não para tudo que não vai de encontro. Exato, exato. E nesse livro, você falou de não agora, nesse livro tem uma frase que todo mundo que lê esse livro sempre cita essa frase, porque ela é muito direta. Ela fala assim, ó, se não for um sim óbvio, deve ser um não óbvio. Sim. Você pode saber o que é bem direto, é bem na lata. Até a minha terapeuta fala, né? Você pode não saber ainda o que você quer, mas o que você não quer, você precisa ter algumas definições. Porque às vezes, né, por exemplo, você está atendendo em cidade, você atende online, etc. E vamos supor que você receba um convite para, sei lá, dar aula em uma universidade, por exemplo, e você percebeu que vai tomar bastante tempo seu. E aí você joga ali, digamos assim, as cartas na mesa para analisar e não é um sim óbvio. Porque você fica ali assim, não, mas eu queria isso, tá tudo bem que isso aqui vai ser uma experiência legal, vai me pagar bem, mas eu queria mais isso. E aí se você diz um sim, você corre o risco de pagar o preço depois. É uma das coisas que o livro diz, né? Então, se não for um sim óbvio, deve ser um não óbvio. Né? Você deve estar literalmente concreto do que você quer. Porque se é assim, né? Aquele sim que você tem
tesão em falar, meu Deus, é sim, isso aqui eu preciso disso. Assim, a gente precisa muito também, nessa época de imediatismo, olhar as decisões a longo prazo, né? Não só aquilo ali no momento, de achar que, eu vou encarar isso, porque eu tô vendo que isso vai ser bom, que é uma oportunidade bacana, né? Mas nem sempre é assim. É claro que a gente não vai ficar preso lá na frente, mas traçar essa questão aí de pensar em como vai se ver, né? Por exemplo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, é muito importante também ter estabelecido. Fantástico, Eu fico concordo. vendo, né, o marketing digital é muito importante, ajuda muita gente a divulgar, mas eu percebo que, principalmente na parte da psicologia, está indo para um lado, tipo, descubra como lotar a sua agenda, como é que você faz isso. Eu fico pensando, gente, e o tempo para você se dedicar aos casos? Né? Porque a gente precisa fazer supervisão, precisa estudar, precisa traçar um plano de tratamento. Então, assim, é muito específico, principalmente dentro da psicologia. Com Então, a gente certeza. tem que ter cuidado com querer abranger tudo, né? Porque você vai ter as consequências lá na frente. Então, Com certeza. negativo. Já aqui, assim, voltando, claro que isso tudo que a gente falou, acho que complementa muito o tema da live de hoje, mas de uma maneira que é uma pergunta, acho que todo mundo deve estar se fazendo. A primeira é como que a autoestima, como que a ansiedade, perdão, pode afetar a minha autoestima, pode afetar a minha confiança. Você consegue enxergar algumas possibilidades? Talvez dar um exemplo de uma ocasião com um paciente seu, não sei. Sim, porque de fato, né? A ansiedade, ela tende a tende a inferiorizar a nossa capacidade de lidar com uma situação. Uhum. Né? Então, a ansiedade vai colocar a gente sempre pequenininha e a situação sempre muito grande. Uhum. Né? E esse movimento de inferioridade, ele vai interferir em alguns valores que a gente, às vezes, na maioria das vezes, não tem tão estabelecido. Né? E a partir do momento que eu consigo traçar esses valores, eu consigo reforçar minha autoestima. E o que é essa autoestima? Né? As pessoas têm a mania de associar só a aparência, né? Porque hoje estou me sentindo bonita, então minha autoestima está lá em cima. Né? Mas é muito mais complexo do que isso. Seria a mesma coisa que amor próprio ou não? Sim, autoestima e amor próprio condizem, mas eles são amparados por pilares. Né? Tá. Então, todos esses pilares vão fazer a autoestima e o amor próprio. Uhum. Né? Digamos assim. Então, dentro da autoestima, eu vou ter o autoconceito, que é a forma com que eu me enxergo. Né? Eu vou ter a autoimagem, que de fato é a minha aparência física. Eu vou ter o meu autovalor, que é o valor que eu atribuo também a mim mesmo. Né? Eu vou ter o meu auto-reforço, a minha autoeficácia. Então, assim, antes de chegar na palavra em si, autoestima, eu tenho que passar por muitas outras coisas. Né? Então, se eu não tenho isso bem definido em mim, a ansiedade, nos momentos em que ela me inferiorizar, isso vai afetar minha autoestima. Que aí, por eu ver que eu não estou conseguindo lidar com aquela situação, eu vou me rebaixar mais ainda, eu vou me inferiorizar mais ainda, eu vou achar que, de fato, né, as coisas estão fora do meu controle, porque eu tenho culpa, porque eu não faço nada direito. Né? Então, eu percebo muito essa relação, né, na clínica que aparecem para mim. Uhum. Esses autos todos que você disse, é impressão minha ou eu estou errado, mas parece que todos eles se originam do autoconceito. Do autoconceito, exatamente. Uhum. Ele então, é uma raiz. Ele é uma raiz, né? O autoconceito, assim, digamos que é o pilar mais essencial da autoestima, né? Porque se eu não conseguir me avaliar dessa forma, né? Se eu não conseguir me avaliar por inteiro, todos os outros eles vão ficar aí com alguma carência, vai ficar faltando alguma coisa, né? E parece simples, mas as pessoas têm muita dificuldade com o autoconceito. Porque é como se fosse um quadro, cada um joga uma tinta, né? Sim. Vai pintando de uma cor. Né? Mas e como eu me vejo? Tirando tudo isso, né? Que eu já ouvi, que eu já vivi. Né? O que fica? Qual que é a essência? Qual que é a minha raiz? Né? A minha própria identidade. Então, as pessoas têm essa dificuldade e aí, quando a ansiedade vem, dá essa estremecida. Né? A autoestima aí, ela... E é o que eu acredito e é o que eu trabalho, sabe? Eu vejo muito o emagrecimento sustentável que a pessoa quer, né? Não só o mero vou perder 10 quilos para entrar no vestido e é isso que eu quero só. Mas aquela pessoa que quer literalmente mudar, ela quer melhorar a saúde dela, corpo, etc. E ser uma pessoa mais magra e tudo, uma das grandes dificuldades é que tratar isso de uma maneira superficial, como a dieta ela trata, não proporciona a mudança que ela precisa. Né? Porque a dieta, ela age no fazer ter. Ela não age em quem você é.
que está ligado ao autoconceito, quem eu sou, como eu me vejo, como eu me enxergo, né? Eu me vejo como uma pessoa confiável ou não? Tantas e tantas pessoas, para mim, chegam falando, nossa, mas eu não tenho confiança e etc, etc. E a hora que a gente começa a conversar sobre o emagrecimento em si, a pessoa tem dificuldade em enxergar qual a relação dessas duas coisas, né? Mas pensa, se eu me enxergo como uma pessoa não confiável, como que eu vou passar por algum momento, por exemplo, que eu tô com uma simples vontade de comer uma coisa, mas eu não quero comer de fato, e vou manter a minha palavra, se eu me vejo como uma pessoa não confiável? Nesses momentos, você dá as caras quem você é, não é, Jaque? Eu coloco em contradição, né, tudo aquilo que eu estou procurando. Uhum. Então, essa questão do emagrecimento vem muito disso, né? Eu acho que principalmente ver essas metas muito superficiais também. Uhum. Que é olhar para aquilo, né? Igual você deu o exemplo, vou entrar num vestido, né? Mas o que mais tem por trás? O que mais eu posso fazer? Né? Como eu posso condicionar o meu cérebro de uma forma diferente para que eu me mantenha nisso? Né? Para que, de fato, eu não queira só uma dieta, eu queira comer saudável. Né? Eu não queira só uma coisa externa, que, de fato, eu queira essa mudança interna para poder refletir fora. E é importante frisar, tá, gente, que assim, a gente está falando sobre, podemos dizer, talvez um emagrecimento mais profundo, mais sustentável. Não é errado você só querer perder 10 quilos para entrar no vestido, tá? Talvez é o seu momento, você está no momento de querer fazer isso, etc. Só que tem pessoas... Só que tem pessoas que tá no momento em que isso já não alimenta mais a alma, sabe? A pessoa, quando ela faz por simplesmente perder aquele peso ali, ela não se sente bem, não se sente confiante, às vezes já até sabe que ela vai engordar de novo, né? Então ela quer literalmente ter uma confiança de que, tipo, não, eu mudei. Não, eu mudei, a minha maneira como eu me alimento mudou, a maneira como eu enxergo essas coisas ligadas à comida, meu corpo, mudaram também. Então tem pessoas que estão no momento desse. E por estar no momento desse, é importante ficar atento a essas coisas que eu e a Jaque nós estamos dizendo aqui. Porque se você trata essa situação na superfície como se fosse um emagrecimento meia boca, podemos dizer assim, você não vai ter o resultado que você quer, né? E já vou aproveitar e puxar uma pergunta aqui, ó, de que me fizeram lá na caixinha de perguntas para essa live. Desejo de querer muito atingir um peso ideal. Pode ser considerado ansiedade ou não? A pessoa fica, né, com aquela ideia de, por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos. Eu quero chegar no 80. Sim. Vai depender muito do que de fato ela entende por peso ideal e o quanto ela avalia o tempo, né? Qualquer estimativa dela de tempo e como ela está tendo, se ela tiver, né, esse retorno profissional, como é que está sendo isso? Pode estar ligado, porque às vezes ela cai no imediatismo e faz ela estar ansiosa. Então tem sim ligação. Eu ia puxar justamente isso que você falou, imediatismo e perfeccionismo. A ideia de bater, né, aquele número e etc. E, na minha opinião, não sei, é claro que podem haver exceções, mas pelo que eu cansei de ver, atendendo pessoas, não é muito saudável não. Porque não tem acolhimento normalmente, sabe, uma postura assim. Porque o número está sendo mais importante do que a pessoa está aprendendo, descobrindo e sentindo. Você não enxerga isso, já? Sim. Então a pessoa ela coloca um número num pedestal, né? E as outras coisas ficam secundárias, sendo que devia ser o contrário. O número, tudo bem. Ela distorce o processo, então isso. Fica invertido e aí depois a frustração vai ser muito maior. E isso, se você coloca, por exemplo, não, tudo bem, seria legal chegar no peso 80? Seria. Mas o que é mais legal que chegar no peso 80? O que pode ser mais prazeroso para você? O que pode ser mais fortificante, de você sentir mais empoderado, ter esse autoconceito melhor, né? Essa autopercepção sua melhorada, de tipo, nossa, eu fui capaz de fazer isso. Eu estou sendo capaz de finalmente lidar com tal coisa. Será que isso não tem um impacto maior do que o número, né? Sim, de fato aproveitar a jornada. Sim. Né? Mas eu acho que as pessoas já colocam como algo que vai ser tão desconfortável que elas nem se dão a oportunidade de experimentar o quanto elas podem ganhar mais na jornada do que na chegada final. Né? Então eu acho que precisaria inverter. Eu acredito que isso é um processo, né? A nutrição, assim, ela passa por fases, né? Por exemplo, todos já devem se lembrar das fases em que se falava que ovo é ruim, ovo é bom.
Leite é ruim, leite é bom. Carne é ruim, carne é bom. E por aí vai os alimentos, né? O pão, o glúten e por aí vai. E aí sempre tem uma pesquisa que vem, desmente, vem outra que traz uma informação nova e blá 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 e fica nisso, né? E eu acredito que muito dessa mentalidade de ainda do perder peso de uma maneira mais superficial e alguma coisa assim, eu acho que é uma coisa que vai se perder com o tempo. Né? Porque a gente percebe, não sei você, eu tenho um pouco dessa percepção, faz sentido para mim, que assim, passa o tempo, as pessoas elas estão cada vez mais não é se preocupando, mas se abrindo mais ao autoconhecimento. Se abrindo mais, abrindo as portas mais para coisas que antes não eram tão importantes. Porque antes, na geração anterior, né, nossos pais, nossos avós, se engordavam, que era uma coisa difícil, porque normalmente era muito trabalho braçal, se engordasse, a pessoa ela iria focar em simplesmente perder aquele peso e acabou. Né? Fechar a boca, alguma coisa assim. E então os argumentos eram sempre muito diretos, assim, de uma maneira muito mecânica. Né? Hoje em dia tem tantas coisas que influenciam isso, né? Como a ansiedade que nós estamos dizendo aqui, dentre várias outras, que se a gente aplicar a mesma ferramenta, a eficácia, nossa, é muito pequena. Então, conforme a gente vai passando os anos, progredindo, evoluindo, o ser humano ele vai se abrindo mais a entender melhor sobre essas coisas mais modernas, essas questões mais mentais e psicológicas do que estão acontecendo. Eu acredito que com o passar do tempo, o próprio ser humano ele vai começar a enxergar isso. Que tipo, essa maneira de comer, essa maneira de me prescrever, de me induzir de ficar preso a um cardápio, etc., isso não cabe mais. Né? Então, eu creio que é um time. Né? É um time. E isso vai implicar diretamente nessas pessoas que ficam com peso direto na cabeça. Né? Ai, pesar tal coisa. Ai, emagrecer tanto. Né? Porque com o tempo a pessoa vai percebendo que, como você mesmo disse, o que tem nessa jornada do que ela pode aprender, melhorar e ser feliz durante esse emagrecimento, né? Ela nem desconfia, olhando para o lado mais superficial. Mas quando ela começar a olhar para essas coisas, ao mesmo tempo ela vai perceber que, nossa, mas aquela postura de seguir aquele cardápio lá, para mim, não faz mais sentido para mim, não. Né? Eu não quero viver assim, eu quero me melhorar, eu quero aprender comigo, eu quero me livrar dessas pendências, desculpa o termo, mas às vezes eu falo assim, porque às vezes algumas pessoas enxergam diferente, né? Essas muletas que a gente usa, né? Às vezes em algumas situações, né? Você enxerga um pouco disso também ou não? Você vê de uma maneira diferente? Não, eu acho que principalmente, né, nessas nossas áreas, né, a psicologia e a nutrição. A gente falou, né, que existe uma dificuldade muito grande, né, das pessoas conseguirem encarar a dor. Mas, por outro lado, hoje eu vejo que existe uma tomada de consciência muito grande. Né? Deixa nas pessoas a pulguinha atrás da orelha. O que será, né, esse tal de autoconhecimento, né? Hoje a gente percebe que já mudou muito até o conceito de terapia, é coisa de louco. Né? Tá começando, né? Que bom, que bom. Sim, muito bom. Então, eu acho que a tendência, de fato, é essa. As pessoas se abrirem cada vez mais. Eu acho que elas estão sendo instigadas a olhar de uma forma mais profunda, né? A ver o que de fato tem nessa relação, o que ela pode colher naquilo. Então, eu acho que a tendência, de fato, é essa. A gente conseguir aí atingir cada vez mais o número de pessoas que estão tendo essa tomada de consciência e estão se permitindo, né, a viver algumas coisas diferentes. Fantástico. A Lani, ela comentou aqui, a meditação foi primordial nesse processo de ansiedade e autoestima. Para mim também, Lani. Aprendi a me conhecer melhor, me cuido mais. E depois ela disse, eu acredito que os sentimentos com relação às outras pessoas alguma coisa, não sei se saiu errado, vai ou não te ajudar a emagrecer. Acho que é isso. Muita gente cultiva mágoa, então nada vai estar bem. Talvez no sentido de, sei lá, tem pessoas que às vezes, por uma tendência muito de dependência mesmo, né? De dependência, assim, ao meio que cria expectativas, né? Por exemplo, isso é muito comum em casal. Por exemplo, eu vou começar a emagrecer e a minha esposa vai me ajudar. E o meu marido vai me apoiar. E o meu pai, não sei se tem casal ou não, né? O meu pai, minha mãe, meu irmão vai colaborar.
né? Aí essas expectativas é como se a gente estivesse pegando uma responsabilidade nossa, né? E colocando no ombro do outro. Exatamente. Uhum. E aí se Inclusive, eu frustra. quero deixar aqui para a dona Yara, que eu acredito que ela esteja assistindo, que vive falando, nessa casa é impossível emagrecer, porque todo mundo come muito. Yara, Tá vendo Yara. só? Yara, Yara, primeiro você precisa aí, ó, faz igual a Jaque falou, pega um papel, coloca as vantagens e desvantagens, depois pede ajuda para ela para você aí, ó, se encontrar aí, ó, com os seus princípios, com os seus valores, aquilo que você quer para sua vida, porque você precisa se encontrar, né, Jaque, nesse, Sim, exatamente. Não dá ao para invés ficar de ficar jogando. dependente da casa. É É, verdade. é isso mesmo. Porque é libertador, não focamos só em números, com certeza. Outra pergunta: como lidar com a ansiedade na pandemia? Tem dias que está sufocante, desconto na comida. Essa pessoa que eu conheço, ela, né? E normalmente ela tem dificuldade que a noite para ela fica muito insuportável, né? Ela acaba Uhum. descontando na comida. Aí eu falei para ela: você e a torcida brasileira, mas vamos aí ouvir o que a Jaque tem a falar sobre isso. Uhum. Eu acho que já vira uma forma de recompensa, né? A Uhum. comida. Então, ela já tá meio que tendo essa. Tá fazendo com que o cérebro tenha essa habilidade cada vez mais. É quando às vezes ela se sente numa situação de ansiedade, ela vai. É o que ela tem ali, é a comida, né? Como lidar com a ansiedade na pandemia é um processo muito difícil, porque Uhum. a gente não tem a data certa de quando isso vai acabar. Chegou inesperadamente e provavelmente a gente não vai saber aí o que a gente não sabe o que ainda tem por vir, né? Se ainda vão ter períodos mais difíceis, mais fáceis. Então é essa sensação mesmo de que está fora do controle, né? Mas o que eu indico assim, primeiramente, é filtrar muito os conteúdos que você está consumindo, porque a gente Que está sendo bom. bombardeado de notícias o tempo todo. Mesmo que já faz mais de um ano de pandemia, sim, ainda tem muitas notícias e, enfim, as pessoas falam muito disso ainda. Então, filtrar, né? Segundo, eu acho que estabelecer uma rotina, né? A ansiedade, às vezes, pede muito isso pra gente. Ter uma organização, um cronograma, mas também não ficar tão fixa e presa a ele, né? Para caso Refém, alguma né? coisa saia do controle, você não se frustra, né? E, de fato, tem as meditações guiadas, que ajudam muito, né? Isso, assim, se de fato a ansiedade for superficial. Agora, se você perceber que ela está te afetando e está te impedindo de fazer suas atividades, aí precisa do acompanhamento. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e ele era sobre saúde mental, né? E era uma psicóloga que tava falando sobre. Eu não vou te lembrar com precisão, eu não lembro se ela citou disso de um aprendizado dela de livro, de curso, alguma coisa assim. Se não me engano, era uma pesquisa. Que aí esse pesquisador, digamos assim, ele definiu, ou grupo de pesquisadores, não lembro. Mas enfim, estava dizendo que assim é primordial no tempo que a gente vive, isso na modernidade, por conta da tamanha de informação que a gente tem, né? A gente liga a tela desse celular aqui, por exemplo, você já pode encontrar ali trocentas coisas. O que entra muito no que você falou, filtrar primeiramente o que você está consumindo. Isso aí é bem importante mesmo, é um escudo, né, que blinda. Mas o conceito era qual? Todas as pessoas hoje em dia, elas precisam de um momento de nada. De um momento Exatamente. de nada. E aí, quando as pessoas ouvem isso, para quem enxerga naquela mentalidade muito americanizada, né? Time is money, né? Tipo, tempo é dinheiro, então você fica com aquela ideia de que, nossa, se eu perder 30 minutos, é 30 minutos jogado fora. Isso as pessoas não olham, né? Quanto tempo fica rolando uma timeline, né? Alguma coisa. Mas Exatamente. enfim. Mas ele aborda a questão, e ela falou bastante sobre isso, sobre o tempo para nada. Esse tempo para nada, as pessoas têm dificuldade em entender. Porque acha que, por exemplo, meditar é um tempo para nada. E não é. Você está fazendo uma coisa. Meditar, você está fazendo uma coisa. Ler, não sei, tomar um banho, ouvir uma música, tempo para nada? Não, você está fazendo uma coisa. O nada é nada. O nada é nada. Porque ele, de alguma maneira lá, não lembro exatamente os conceitos, tá? Mas parece que para o cérebro humano, para a nossa mentalidade, é fundamental que a gente tenha esse momento de vazio, esse momento de nada. Esse momento onde que eu imagino que assim, a mente ela deve decantar um pouco, né? Ela deve dar a poeira abaixa. E aí você pode simplesmente, às vezes, nesse nada, fazer, por exemplo, deitar numa rede e não fazer nada.
ver o tempo passar ali por 30 minutos, não sei, alguma coisa assim. Mas isso, com certeza, para quem quiser construir uma rotina e colocar microtempos para nada, por exemplo, sei lá, 2 períodos de 5 minutos pela manhã, 2 períodos de 5 minutos à tarde, não sei, aí vai tomar 20 minutos do seu dia. Você fez um tempo para nada em vários aí. Talvez isso te ajude a respirar, talvez isso te ajude a reduzir a pressão, né? A gente cria muitas vezes essa pressão, né? Com medos, com isso que você está falando, que a pandemia mesmo traz os medos, as inseguranças, às vezes as cobranças, né? Do próprio emagrecimento. Imagina a pessoa que tá engordando, ela olha para os lados, está todo mundo engordando, ela fala, meu Deus, onde que a gente vai parar? É até engraçado você trazer essa questão, porque essa semana teve um amigo meu que me mandou uma mensagem, né? Falando que ele estava estudando muito para a faculdade, ele sentia que ele estava se esforçando, mas nos momentos que ele não fazia nada, ele se sentia mal por não estar fazendo nada. Oi? Né? E ele não é o único, não. Exatamente. Porque a gente também está num movimento social onde as pessoas estão exigindo produtividade. Deturpando, né, a produtividade, né? Está sendo uma coisa tóxica. É. Então, aí, igual você falou, os momentos que as pessoas que podem fazer nada, elas estão lá se culpando, né, por não estar fazendo nada, sendo que isso é importante, né, para a nossa rotina, para a nossa qualidade de vida. A melhor pessoa que eu já conheci até hoje que fala e ensina sobre produtividade, não sei se você conhece, é o Jerônimo Temel, né? E ele fala muito sobre como deturpa um conceito de produtividade. As pessoas entendem produtividade como se ocupar. Exatamente. E não é, produtividade não é se ocupar. Com várias coisas também, né? Tem muita gente, por exemplo, que por medo da produtividade, fala assim, nossa, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Aí a pessoa deita meia-noite. Ela começa a acumular aquele débito de sono, se acaba e produz cada vez menos. Né? E uma vez o próprio Jerônimo disse assim, em um story, se não me engano, lembra, ele falou assim, cara, você pode dormir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não importa. O que importa é o quanto você produz no tempo que você está acordado. E tem gente que, por exemplo, pega 2 horas tão concentrado que produz muito mais que uma pessoa que leva 8 horas do dia para produzir. Tá entendendo? Isso que é produtividade. E as pessoas não entendem. Então tem muita gente que, por não entender, não usa isso de uma maneira estratégica. Como maneira estratégica, Rafael? Por exemplo, aplicar esses momentos de nada no seu dia. Você pode muito bem colocar ali períodos estruturados na sua rotina de estudo, por exemplo, esse seu amigo aí, que você vai focar ali, por exemplo, 1 hora ou 30 minutos, não sei, focado só para aquilo, desliga todas as interrupções e só para aquilo. Bateu o alarme, você vai lá e pega uns 5 minutos de nada, vai lá fazer alguma coisa. Olha o vício da palavra. Né? Vai para algum lugar e não faz nada. Deita no sofá, respira e fica de boa lá, não fazendo nada, não pensando em nada. Claro que a tendência é que você vai sempre trazer pensamentos, mas com a prática, até observando um pouco da meditação, com a prática talvez você consegue se acalmar um pouco mais, né? Não se cobrar tamanhamente assim, não. Falando, eu não preciso ou pensar em nada. É impossível não pensar em nada. E assim, acho que às vezes tudo que a gente fala aqui, né, parece um pouco fácil demais, mas não é, gente. Não. É tudo processo, é tudo tomada de consciência, é tudo plano de ação. Mas enquanto você não criar o hábito, né, e você vê que isso está surtindo efeito, você vai aí, né, dar umas patinadas. Então você precisa ter a persistência e identificar o que você quer e ir em direção a isso. Com certeza. Eu queria aproveitar, deixa eu ver se puxa aqui, eu não lembro se puxa, não puxa não. Eu queria aproveitar, na mesma pergunta, né, como lidar com ansiedade na pandemia, tem dias que está sufocante, descontrola a comida, eu queria aproveitar e citar também isso que você falou aí, são as primeiras regras, né? A pessoa que fez essa pergunta, ou quem se encaixa nisso aqui, precisa seguir mesmo, rotina, cuidar muito bem de fontes que você consome aí. Nossa, eu vejo, tá? É minha opinião, vocês podem me detestar por conta disso, mas por as pessoas estarem sofrendo aqui fora e olharem uma vida um pouco mais segura lá dentro do BBB, por exemplo, as pessoas têm um choque de realidade, isso pode fazer mal, é minha opinião, vocês podem discordar, tá? Mas enfim, uma coisa importante que eu acredito também, para quem passa por isso aqui no final do dia, tentar comer mais, possivelmente, não tô falando que é certeza, você de alguma maneira, ou vocês, né, associaram e associou comida como a fonte de prazer do seu dia. Você não tem outra fonte de prazer no seu dia. Talvez de alguma maneira na sua mente está muito impregnado a ideia
de acordar, trabalhar, ou acordar, cuidar da casa, limpar a casa, e chega à noite é o tempinho que eu vou ter para poder mexer no celular, sei lá, para comer. Então, o seu cérebro, ele tá assim, ó, na gavetinha do prazer, tem comida. Você vai abrir lá, só tem comida, não tem outra coisa. Então, aproveitando a deixa da rotina que a Jaque disse, implemente na sua rotina outras coisas que te dão prazer. Aqui, muitas vezes, as pessoas elas dão uma tela azul do Windows, sabe? Pã! E não sabe, mas o que eu vou fazer para dar prazer? Não sei. E eu gosto muito da inspiração pela infância e pela adolescência, sabe? Muitas vezes a gente tinha vontade de fazer coisa na infância, não fez. Hoje pode ter oportunidade. Muitas vezes a gente tinha um sonho de fazer alguma coisa antes, hoje tem oportunidade. Alguma coisa que você abandonou e você resgata aquilo. Nossa, não lembrava, mas eu gostava de fazer aquilo lá, por exemplo, uma natação, sei lá. Aí você volta a fazer. É muito importante, eu acho, que a gente abrir esse leque, né? Abrir essa porta para se enxergar coisas diferentes. Porque a partir do momento que você coloca para o seu cérebro, olha, eu gosto disso. Olha, toda vez que eu faço isso aqui eu me sinto muito bem. Ele vai tendo uma referência diferente além da comida. Então aquele peso que fica na comida para recompensa vai diminuindo. Porque você tem outras coisas que te fazem bem ao longo do dia. Eu lembro da época que eu te falei aí, antes da terapia e tudo, que tipo, eu só trabalhava e estudava. Meu Deus do céu, chegava final de semana, era long neck pizza. Era long neck, espetinho, churrasco. Era só isso. Eu só pensava em chegar no final de semana para fazer isso. A partir do momento que eu comecei a entender melhor sobre o comportamento, naquela época eu comecei a estudar, fazer curso, e eu comecei a me modificar, trazer coisas para minha rotina que me fazia bem, isso foi diminuindo. E às vezes eu fui percebendo que, inclusive, eu fui tendo um poder de decisão melhor. Porque antes eu me sentia muito refém já, que eu não conseguia decidir. Parecia que era muito impulsivo. Era uma coisa que, tipo, não dá para barrar, deixa fluir. Não dá para barrar, deixa fluir. E conforme você vai tendo essas outras referências, o seu cérebro ele vai associando diferente. E aí pode ser que você vá conquistando um pouco de poder de decisão também. Boa noite, Marco. Perder a rigidez, né? Porque as pessoas ficam muito fixas em uma possibilidade só. E esquecem o quanto o nosso cérebro é flexível para aprender novas coisas, para modificar outras, né? Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, ó, bem boa. Eu acho que todo mundo quer saber isso. Como priorizar autoestima e confiança ao invés do prazer do momento? Aqui eu acho que a gente volta lá pro autoconceito, não volta não? Um pouquinho. Sim, exatamente. É de fato estabelecer as suas coisas, os seus valores, né? E eu acho que principalmente acho que a gente falou disso também. Olhar as coisas a longo prazo, né? Nossa, que bom que você trouxe isso para a conversa. No momento tá ótimo, né? Tá legal. Mas e depois? Faz a listinha de vantagem e desvantagem de novo, né? Aquele prazer que eu sinto ali no momento, tá fazendo o quê? Né? Tá interferindo de que forma na minha autoestima? De uma forma mais pejorativa, de uma forma mais positiva, né? Então, eu acho que só vai ser possível essa associação se modificar essa base. Né? Essa base. Do valor, né? E essa modificação na maneira como enxergamos, né? O peso que a gente coloca no imediatismo e sei lá, qual é a palavra? Não é ignorância, a subestimação. Não sei se existe essa palavra, mas subestimar o longo prazo, né? Não ter aquela paciência para o longo prazo, né? Exatamente. Tiveram... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que tiveram algumas pesquisas que constataram que o nosso cérebro ele é projetado de uma maneira em que a gente tanto privilegie o imediatismo, quanto a gente cai na cilada sem perceber de quando a gente quer fazer alguma coisa no futuro. Vou citar dois aqui. Se eu esquecer, às vezes eu me esqueço do outro, tá? Então você me lembra. Um é dos universitários, o outro são com crianças. Vamos lá, falar dos universitários. Bem resumido, tá? Se não me engano, foi na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. E eu vi isso com o Jerônimo, tá? Num curso com ele. E aí, o que os pesquisadores eles fizeram? Eles fizeram 3 etapas a pesquisa. A primeira, eles chegavam para os veteranos e perguntavam para os veteranos assim, olha, a universidade está com um programa de acolhimento dos calouros, né, dos bichos aí e tudo mais, para ajudar eles e tudo mais, o que é que você acha sobre isso? Né?
Aí a maioria das pessoas fala, não, acho que é legal, né? Bacana para as pessoas serem acolhidas e tudo mais. Eu não lembro o timing, tá, de cada ponto desse, mas depois eles voltaram e perguntaram assim, ah, então, você lembra que você participou lá, você falou que era legal e tudo mais. A gente está tentando ajudar aqui, colaborar com dados para a universidade, e nós estamos perguntando para os veteranos. Hoje, se você começasse, por exemplo, a fazer, a colaborar com essa acolhida dos calouros, quanto tempo por semana você conseguiria aí desprender do seu tempo para ajudar, se você fosse ajudar? A média das respostas, elas iam de meia hora, se eu não me engano, a 1 hora e pouco, se eu não me engano. Tá? Eu consigo disponibilizar da minha semana 30 minutos a 1 hora e pouco. Aí a segunda pergunta, nesse mesmo timing aí do segundo tempo da pesquisa. Tá, e se fosse daqui a 6 meses? Quanto tempo você acha que você desprenderia da sua semana? As respostas, as médias, foram de 2, 4, 6 horas por semana. Beleza. Passou um tempo, eles voltaram para a terceira etapa, que eles iam o quê? Verificar se de fato aquelas pessoas cumpriram o que elas falaram. Porque de fato a universidade estava implementando alguma coisa assim e ia precisar dos veteranos para colaborar com os calouros. Eles perceberam que a grande, não lembro o dado, mas a grande minoria cumpriu mais ou menos aquilo que falou naquela parte anterior. E com as crianças, foi uma pesquisa envolvendo doces, né, guloseimas para as crianças. Em que, por exemplo, você dava uma guloseima para a criança e ela gostava, obviamente. Mas aí o pesquisador ele começava a negociar com a criança. No sentido, olha, se eu te der esse pirulito aqui agora e você chupar ele depois de amanhã, eu te dou mais 3. Aí, o que as crianças elas começaram a fazer? Isso aqui complementa a outra pesquisa, tá? É um dado um pouco diferente, mas complementa. As crianças, a maioria, começou a aceitar isso. Ela obedecia de não chupar para depois ganhar mais 3, para ficar com 4. O que a dos universitários mostra pra gente? Mostra que nós temos um falso eu nosso do futuro, em que a gente sempre acredita que nós seremos capazes de fazer alguma coisa. Quem nunca? Vou começar a dieta na segunda, vou começar a dieta depois da Páscoa, vou começar a dieta não sei o que tem, vou fazer alguma coisa. A gente confia nesse eu do futuro e ele é ilusório. Por quê? Segundo os argumentos da pesquisa lá, a gente tira a nossa responsabilidade do agora e joga para o futuro. Quando você tira a responsabilidade do agora e joga para o futuro, não tem uma gota de suor sua. Você não faz nenhum esforço. Você fala, eu vou dar conta. Daqui 6 meses? Não, 2 horas da minha semana tranquilo, 4 horas vou ajudar os calouros aí. Não, depois da Páscoa, é janeiro, né? Depois da Páscoa, vixe, vou focar que vai ser uma beleza. Eu vou, igual uma turbina, até o final de dezembro, vou emagrecer os 50 quilos que eu preciso. E a gente joga essa responsabilidade. Só que esse eu do futuro, a gente cria ele para justamente ter uma ideia de algo, mas não é nada verdadeiro. E o das crianças, né, mostrou pra gente que a gente pode usar esse eu do futuro de uma maneira responsável. Se a gente começar a usar ele de uma maneira estratégica, em que de fato o que eu propor ali eu cumpra, que entra muito no autoconceito, né? O que eu falo eu cumpro. Eu não fico só falando, né? E se eu começo a propor estratégias em que eu ganho mais, em que eu consigo enxergar novas maneiras de ganhar além do meu emagrecimento, que é o que nós estávamos falando, né? Não é só uma medida a menos no vestido, não é só um peso a menos na balança, mas é o que a pessoa, por exemplo, ela vai conseguir ser capaz de fazer, subir uma escada, brincar com o filho, voltar a ser elogiado ou procurado pela esposa ou pelo marido. Enfim, coisas assim que são assim impalpáveis e a pessoa ela nem pensa sobre. Mas se ela começa a usar isso de uma maneira estratégica, o cérebro dela começa a o quê? Poxa, se eu fazer esse esforço, eu tenho muito ganho ali na frente. Eu não vou só perder aquele peso, né? E aí você passa a usar isso de uma maneira responsável, não de uma maneira simplesmente por jogar a responsabilidade. Não, eu vou fazer. Exatamente. É essa questão mesmo de... Eu acho que, como você disse, é muito ilusório, mas eu acho que o eu do futuro a gente precisa começar a construir agora. Sim. Né? Então, se eu não ressignificar responsável, tudo isso né? que eu Não de uma maneira irresponsável. não ir jogando, né? Então, se eu começar a ressignificar tudo isso, né? É claro que na fase adulta é muito mais difícil, né? Na infância a gente tem aí o cérebro fresquinho, então é muito mais fácil ir.
distinguindo algumas coisas e assimilando outras, mas olhar para essa fase adulta como possibilidade também, né? De ter essa mudança consciente de forma responsável para que lá na frente eu consiga olhar e colher os benefícios disso. E isso que a gente está falando aqui, que eu falei das pesquisas, você complementou com isso aí, é um dos caminhos para a pessoa o quê? Começar a olhar o longo prazo de uma maneira diferente. Começar a olhar o emagrecimento, por exemplo, já que a pessoa ela quer ter uma autoestima talvez e confiança com o corpo dela, e com ela mesma, que a gente está falando aí de autoconceito, talvez é uma ótima oportunidade para ela começar a olhar isso de uma maneira diferente, né? É uma jornada que eu estou fazendo, né? E é para minha vida. Não é só para perder peso agora em 2021 e em 2022 eu avacalhar tudo. É uma coisa que eu vou me modificar, né? E esse me modificar, ele não é uns 100 metros rasos, igual o Usain Bolt. Eu corri e cheguei lá. Não, é uma coisa que você vai trabalhando, vai chegando a curva, aí chega aquele buraco, aí você tem que pular o buraco, aí daqui a pouco chove, aí daqui a pouco venta, aí daqui a pouco faz frio. E é assim. A maratona, a jornada é assim. Não é linear. A única coisa linear é os 100 metros rasos, que é essa mentalidade antiga de fazer dieta, perder um peso e depois engordar de novo. É bem isso. Uma coisa que eu tava lembrando, peraí. Às vezes dá branco. A gente estava falando sobre as pesquisas lá. Nossa, eu não queria esquecer disso, mas deu branco, rapaz. Era uma coisa importante. Você tem mais alguma coisa aí para comentar para o pessoal, para ver se eu consigo lembrar aqui? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Que a gente tem aí muitas lentes e muitas possibilidades para olhar as situações. Né? Eu posso ver aí a minha ansiedade de uma forma diferente, ela não precisa ser uma grande vilã, né? Uma grande rival, assim. Eu posso me dar bem com ela, eu posso fazer as pazes com ela, assim como a minha autoestima. Né? Eu acho que tudo é possível a gente ressignificar. Então, às vezes, fica muito preso num pensamento só, né? Cultivando aquilo e querendo que aquilo faça com que a vida deslanche daquela forma. Não vai ser assim. Né? Se tem uma dificuldade, eu preciso encontrar as raízes dela e tentar modificar o que dá para eu modificar. E dá pra gente modificar muita coisa. E dá. E quantos benefícios, né, eu acredito que a pessoa ela pode ter só pelo fato dela aceitar, às vezes, a ansiedade bater na porta dela, né? Porque é como se, talvez quando ela não aceita, a hora que bate na porta, ela entra em desespero, né? É tipo, lembra a história dos 3 porquinhos? É como se tivesse lobo mau lá fora. Então, você, tipo, meu Deus, vai cair a casa, né? Sim, e às vezes... não aceitação, né? Nossa, mas eu passando por isso, né? Eu recebi uma paciente que ela teve síndrome do pânico. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre passei por coisas muito piores do que isso. Eu não aceito o que está acontecendo na minha vida agora. Olha só, que interessante. Que o corpo dela deu para ela do quanto ela estava sobrecarregada, né? Do quanto ela estava numa rotina de vários empregos, de várias coisas, de vários projetos, então ela precisou parar. E olhou para isso de forma negativa, sendo que é um processo da gente olhar o inverso. Vamos conseguir. Nossa, cara, e isso é tão importante porque às vezes há tanto emprego, há tantas pessoas, há tanta coisa, mas não há pessoa, né? Exatamente. Não há, e eu fico olhando assim, uma das coisas que me toca muito atualmente, não sei se isso vai fazer sentido para quem está assistindo, para quem vai assistir depois ou ouvir o podcast. Uma coisa que conversa muito comigo, que me ajudou, inclusive, a tomar decisões, de largar coisas e assim, cara, no meu último dia, né, aqui nessa existência no planeta, assim, eu vou olhar para trás e eu vou sentir o quê? Eu vou sentir que eu perdi o meu tempo atrás de uma aposentadoria que depois não me deu felicidade, eu vou o quê? Né? Esse autoconceito, né, de você chegar lá assim e falar, caramba, o que eu fiz, aquilo que eu encarei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu apanhei, aquilo que eu fui espancado, aquilo que eu literalmente me livrei, foi muito bom, eu aprendi muito, foi assim, valeu a pena ter passado por isso tudo, né? E vale muito a pena, eu acredito, para quem está assistindo, para quem vai ouvir isso aqui, pensar sobre isso, né? Sair um pouquinho dessa casca que muitas vezes mídias sociais faz a gente ficar preso nela, né? De simplesmente status, o corpo, alguma coisa nesse aspecto, e a gente está falando, parece que mais de formas do que de pessoas, né? E pessoas têm ansiedade,
formas não devem ter ansiedade. Exatamente. E mostra tudo de uma forma muito superficial, né? Eu acho que é todo um contexto também que engloba, porque as pessoas vivem nessa pira, né, de externalizar tudo. Então, elas pegam os blogueiros como referência, né? Pega aquela pessoa, nossa, que acorda com a Não cara lembra que cheia. as coisas são escolhidas a dedo para ser postado, né? Exatamente. Assim, não criticando, cada pessoa vai fazer Lógico. o que tem melhor. Mas, assim, aquelas pessoas cheias, né, de procedimentos estéticos, você tem que se sentir linda do jeito que você é, né, com uma condição financeira muito boa. Então, a comparação também vai te destruir. Se você não se aproximar de fato do que você é e do que você quer, você vai passar por momentos muito difíceis e no último dia vai se fazer essa pergunta e vai se arrepender. É. E isso que eu falei para vocês, tá? Não é um pensamento do Rafael, não. É que eu estava vendo um vídeo e aí nesse vídeo citou essa pesquisa. Que inclusive eu acredito que são feitos por psicólogos de hospitais. A pesquisa detectou assim, qual é o arrependimento que as pessoas traziam faceando a morte. Tipo uma doença terminal, últimos dias de vida e etc. O arrependimento não era pelo que fez, mas era pelo que deixou de fazer. Normal, a maior parte principalmente idosos, né, e pessoas que estavam visando a morte assim, o arrependimento ele era focado muito mais no que foi deixado de ser feito. Por exemplo, os medos, as paralisações por ansiedade, as paralisações por fobia social, por julgamentos, por coisas assim, coisas que você deixou às vezes de ser você por alguma situação, deixou de fazer alguma coisa por, sei lá, medo de crítica. Enfim, eu mesmo, pra você ter ideia, Jaque, eu desde criança tinha assim, era um sonho meu, era um sonho. Aprender a dançar hip hop. Sempre gostei, sempre gostei. E cresci e fiquei mais velho, cara. Entrei na casa dos 30 aí. E quando eu falei, cara, hoje eu consigo, hoje eu me livrei a minha rotina, hoje ela tá melhor, hoje eu consigo dançar. E aí, tipo, claro que veio na minha mente assim, nossa, mas velho assim, dançando, né? Será? E, cara, me fez muito bem. Inclusive, eu quero voltar agora no meio do ano, né? Vou retornando algumas prioridades aí. Mas é uma coisa que eu me senti muito bem a cada vez que eu fazia. Eu me sentia que eu estava, de alguma maneira, abraçando aquele Rafael criança, sabe? Falando, não, vem cá, você tem espaço. Né? O que você queria, o que você desejava, não é bobo, não. Não é ilusório, não. E isso é bem importante porque às vezes tem pessoas aí que vão assistir, vão ouvir, assim como eu atendi 2 pessoas na semana passada, assim, que me falaram não com essas palavras, mas dizendo assim, nossa, mas eu com 40, 50 anos consigo fazer isso? O potencial que a gente tem, a gente desconhece. É que a gente coloca um rótulo ali, né, que fala, ó, o meu potencial é X. Aí, como você se induz a se perceber em base daquele X, você não passa daquele X. Agora, quando você fosse abrir para perceber se talvez você pode ter um 2x, 3x, 5x, 10x, aí você vai começar a perceber quem é você. Mas precisa se abrir, né, para isso. Precisa se abrir e precisa olhar, né, para as coisas de uma forma mais abrangente, né? O que a gente disse, não se limitar, né? Conseguir abrir o leque, conseguir ter outras visões, conseguir ter outras percepções. Ótimo, ótimo. Como se fosse de frente com Gabi, que é de frente com Rafael. Se você pudesse deixar um último recado para quem vai assistir essa live ou depois ouvir ela em podcast, né? O que você deixaria de recado aí, pessoal? Eu acho que as pessoas precisam enxergar que tudo nelas é possibilidade de mudança. Né? Então, elas precisam abraçar esse processo e se enxergar, né, como de fato pessoas que têm potencial em ascensão e não se limitar, né, diante das dificuldades que já passou ou diante das dificuldades que estão passando no momento, né? É de fato conseguir ampliar tudo isso e se reconhecer nas coisas que faz, né? Retornar ao autoconceito e traçando algumas coisas sobre si mesma, porque tudo vai acontecer a partir de si mesmo. Que lindo. Então, acho que eu faria isso. E eu acredito muito que isso que você está falando, né? Eu vejo a pandemia como um momento favorável para fazer isso. Porque às vezes as pessoas acreditam que é depois que passar, né? As coisas melhores eu vou poder fazer isso. Mas não, gente, a pandemia ela nos abre um momento muito privilegiado
para a gente olhar mais a fundo de nós mesmos e ter uma postura, ter uma decisão como essa, como a Jaque aconselhou você aqui agora. Minha querida, muitíssimo obrigado, tá? Desculpa se às vezes eu empolgo aqui em coisas, tá? É meu jeito. Prazer, é informação. Mas queria agradecer muito, tá, o seu tempo, queria agradecer a sua disponibilidade, a sua sinceridade aqui em colaborar com os seus conhecimentos e, claro, com o seu cuidado com as pessoas que estão assistindo, vão assistir e vão ouvir depois. Tá? Muito obrigado, espero que a gente faça novas, que eu adorei. Pode deixar, vamos combinar. Eu que agradeço, viu? Gostei bastante. Eu acho que foi muito rico, né? Ouvir tudo que você tem para trazer. É sempre muito bom poder compartilhar conhecimento e chegar a algumas pessoas. E obrigada, Rafa. Eu aprendi muito hoje com você, viu? Gratidão, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Vamos combinar outras. Queridas e queridos, fiquem com Deus, se cuidem e apliquem o que a gente falou aqui hoje, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo no coração. Tchau. Tchau.